Boa noite a todos. Solicito ao vereador Israel a leitura do texto bíblico. Salve-me, ó Deus, por teu nome. Pelo teu poder faz justiça para mim. Ouve, ó Deus, a minha prece. Dá ouvido às palavras da minha boca, os soberbos se levantam contra mim. E os violentos perseguem a minha vida, e eles não colocam a Deus na sua frente. Porém, Deus é o meu socorro. O Senhor é quem sustenta a minha vida. Cai o mal sobre aqueles que me espreitam. Aniquila-os, Javé, por tua fidelidade. Eu te oferecerei um sacrifício espontâneo, e agradecerei o teu nome, porque ele é bom. Porque me livrou das angústias todas, e eu completei a derrota dos teus inimigos. Vamos, senhor presidente. Com a proteção de Deus em nome do povo de Santa Rosa do Sul e havendo quórum suficiente, declaro abertos os trabalhos desta 7ª sessão ordinária, referente à 2ª sessão legislativa da 7ª legislatura. Convidando o excelentíssimo senhor Nelson Cardoso de Oliveira, prefeito municipal, para fazer parte da mesa durante os trabalhos desta sessão, em atendimento ao que determina a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 52, inciso 8º. Solicito ao primeiro secretário da mesa, o vereador Israel, que efetue a leitura das matérias constantes do expediente de hoje. Moção 01/2014 e indicação número 2/2014. Moção PL número 01/2/2014. Aplausos e reconhecimento ao professor Fernando Gilmar Bittencourt pelos relevantes trabalhos prestados à educação do município de Santa Rosa do Sul. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro à mesa diretora, nos termos de regimento interno, encaminhamento de moção e aplausos ao professor Fernando Gilmar Bittencourt. A presente homenagem justifica-se pelo profissionalismo e desempenho na área educacional. É, portanto, uma grande honra aplaudir o nobre professor pela sua importante atuação no campo educacional deste município. Santa Rosa do Sul, 2 de abril de 2014, vereador Leonir Vieira Souza. Indicação PL número 2. Excelentíssimo senhor José Luiz Lopes de Borba, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Sul, nesta. A vereadora subscrita com assento desta Casa Legislativa, pertencente à bancada do PMDB, considerando promover a intermediação de mão de obra, o apoio ao programa de geração de renda e as ações do seguro-desemprego. Vem na forma regimental solicitar que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor Nelson Cardoso de Oliveira, prefeito municipal desta comuna, indicando aquela autoridade que seja implantada uma agência do CIMI, Sistema Nacional de Emprego, neste município, com a finalidade de criar estrutura e dar suporte ao trabalhador e empregador. Santa Rosa do Sul, 2 de abril de 2014, vereadora Madalena Luiz, líder da bancada do PMDB. Pronto, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloque em discussão em segundo turno o projeto de lei PE número 991/2014, que suplementa e anula dotações do orçamento vigente e dá outras providências. Está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, submeto à votação em segundo turno do projeto de lei PE número 991/2014, que suplementa e anula a dotação dos orçamentos vigentes e dá outras providências. Os que forem favoráveis permaneçam sentados. Está aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias constantes para discussão e votação e nenhuma matéria a ser anunciada, encerra-se a ordem do dia desta sessão. Neste momento, passamos a palavra ao excelentíssimo senhor Nelson Cardoso de Oliveira, prefeito municipal, para nos cientificar sobre seus planos para o exercício de 2014. Bem, senhoras e senhores, quero dizer que é uma enorme satisfação e gratidão que retorno a esta casa, considerando todos e desejando a todos uma boa noite. Confesso que tenho boas recordações como presidente desse parlamento, quando na oportunidade tive o prazer e o privilégio de presidir essa casa por 4 anos, e quando não fui presidente, fui escolhido pelo então saudoso prefeito José Pereira da Rosa para exercer a liderança de governo. Da mesma forma, no outro mandato, quando não era presidente também, recebi o convite do então prefeito José Guizotto para também ser líder desse governo e líder da bancada. E por falar do senhor José Guizotto, tive a honra de recebê-lo pela primeira vez em meu gabinete na última semana. Várias conversas que tivemos, e parabenizou pela conquista da moto mineradora e também me parabenizou pela nossa administração, afirmando que estamos trilhando no caminho correto. Se durante o percurso tivemos algumas divergências políticas que pertencia à mesma sigla e houve, na oportunidade, muitas discussões, nunca perdemos o respeito e a admiração que eu tenho pelo então ex-prefeito e primeiro prefeito José Guizotto. Então quero mandar um abraço a ele, que Deus ilumine a sua família, dê muita saúde. Quero cumprimentar de uma forma especial ao presidente da casa e ao cumprimentá-lo, estendo os cumprimentos a todos os vereadores aqui presentes, e de uma forma especial também agradecer o vereador Almides, que vem nos defendendo pela nossa indicação aqui nesse poder. Enfim, agradecer a todos os vereadores que não tenho nada a reclamar, porque sempre tive, e espero que eu tenha também até o final do nosso mandato este apoio. Queria também cumprimentar aqui os servidores públicos dessa casa, nossos secretários municipais aqui presentes, servidores públicos também municipais que se fazem aqui presente, registrar também a presença da imprensa, que muita ajuda tem prestado ao nosso país,
título de informação e até mesmo de investigação. E cumprimentar mais as outras lideranças políticas que aqui se encontram, aos internautas, também nosso respeito, nosso carinho, nosso abraço, enfim, a todos que nos dão a honra ao prestigiar o nosso trabalho nesta noite. Cumprimentar também, registrar a presença do nosso vice-prefeito, acompanhado de sua esposa, que é secretária da Saúde, a Conceição. Senhoras e senhores, senhor presidente, inicialmente quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade única de estar presente junto aos senhores, fazendo parte dos trabalhos dessa casa. Devo dizer que pretendo fazer meu pronunciamento de forma clara, de forma simples e objetiva, como é o meu feitio, pontuando algumas questões que julgo interessante para esse momento. Portanto, nossa fala é pautada basicamente no esclarecimento e das ações e projetos que pretendemos realizar e desenvolver durante o período por secretaria e setor. Eu não sei quanto tempo eu tenho, senhor presidente. Mais ou menos meia hora, uma hora, nesse sentido. Então, temos que começar pela Secretaria da Administração, que tem como secretário o senhor Wilfried Hemer, e devo afirmar que a situação financeira atual do nosso município é tranquila e equilibrada, porque provocamos e perseguimos essa situação até a presente data. Através de ações que entendemos ser prática e que julgamos aplicada corretamente. Como a receita hoje estimada em 1.077.000 mensais, tendo origem como o FPM e o ICMS, que são as fontes que têm um maior percentual de receita. E a nossa arrecadação, ela também, é bom que se frise aqui, ela é importante frisar que ela é praticamente igual ao município que também possui 2.000 habitantes. Então temos essa dificuldade, é uma discussão que eu defendo sempre, que eu penso de que cada 1.000 habitantes deveria ter um percentual mais alto no repasse de FPM, tanto também do ICMS. Então acredito que é muito injusto essa divisão, que é uma discussão que acontece no Congresso Nacional, tanto na CNM, que é a Confederação Nacional do Município, e fica sempre o clamor dos prefeitos que continuam sempre a reclamar, mas não temos outra forma. A situação atual é essa, até fazer uma reforma administrativa, a vida segue e a gente tem que mostrar o nosso trabalho independente na arrecadação que possui. Dizer que os percentuais estão sendo em conformidade exigido pela lei, com exceção apenas, que não é novidade para todos os municípios do porto nosso, o gasto a mais, o percentual a mais que é gasto na saúde. O ano passado tivemos um investimento em gasto de custeio na saúde acima do percentual exigido de 15%, de R$ 511.709,90. Também vale considerações, porque muitas vezes a comunidade nos cobra, em alguns setores está faltando funcionários, é porque a nossa folha atualmente ela está em sentido de alerta, e apesar do enxugamento que fizemos, ainda não foi necessário. Quando eu falo em enxugamento, eu cito, por exemplo, até esse momento,
o nosso gabinete, o gabinete do prefeito, que não paga salário para vice-prefeito, não paga salário para chefe de gabinete, não paga salário para motorista e não paga salário para assessor de imprensa. Então, ainda nisso tudo, ainda encontramos algumas dificuldades, mas que ao longo do nosso mandato tentamos remanejar funcionários para que possamos dar prosseguimento. Sobre a dívida que herdamos da administração passada e de outras, de 2.022.717,70, que será pago durante o nosso mandato, já pagamos até o final do ano passado, que era dezembro, nossos 12 meses, 581.955,75. Então, além da prestação de serviço que exercemos como na nossa administração, ainda temos essa dívida para pagar. Pretendemos dar prosseguimento na questão visual da prefeitura, na organização de setores e principalmente no atendimento ao público. Todo mundo, quem esteve na prefeitura, sabe que iniciamos o atendimento para todos e a toda hora e a qualquer momento, porém muitas vezes a gente reconhece que se torna demorado, porque às vezes eu tenho que conferir uma folha de pagamento que leva mais ou menos 2 horas, então às vezes fica pessoas lá esperando. Então pretendemos mudar isso a partir de segunda-feira. Às vezes fiquei muitos dias sem almoço, atendendo pessoas até 2 horas da manhã. Isso para dizer, ou para mostrar que a gente está disposto a receber todas as pessoas. Então, para evitar esse desgaste desnecessário, visando uma maior agilidade no nosso atendimento, a partir da próxima segunda-feira nós estaremos atendendo todos os dias, porém das 10 às 11 ao público até meio-dia e das 16 horas às 5 horas da tarde, todos os dias. Diferente de algumas prefeituras, o prefeito atende uma tarde por semana. Então todos os dias nós estaremos lá, porque nós temos muita obra, muito serviço, muito trabalho interno para realizar. Isso está atrapalhando aquilo que vem nos visitar, como também ao trabalho interno. Então, e as outras 22 horas? As outras 22 horas eu estarei disposto a atender, porque o prefeito é assim mesmo. Porém, às vezes pode demorar devido ao expediente interno. Por exemplo, se às 7h30 eu saio em direção à garagem, vou na Vila Nova, a pessoa chega às 8 horas e ali eu não me encontro. Então ele sabe que às 10 horas da manhã eu estarei atendendo, independente de qualquer pessoa. Basta a pessoa no dia anterior ter certeza disso, se não estarei viajando ou aconteceu alguma emergência, que ligue para a prefeitura, e se eu estiver dentro do município não precisa marcar. Basta a pessoa saber que o prefeito está dentro, que naquele momento, às 10 horas, eu estaria ali para receber a todos os cidadãos suscitáveis. Algumas pessoas podem fazer, e eu vou responder alguma pergunta. Por exemplo, das 10 às 11 terá expediente interno na prefeitura? Talvez pode, desde que não tenha ninguém para atender. Se tiver uma pessoa lá para atender, não terá expediente naquele momento, em respeito ao cidadão que está lá esperando. E por que segunda-feira? Porque não começa amanhã. É porque todos sabem que todas as pessoas que são funcionários, que
frequenta a prefeitura sabe que a gente ficou sem secretário, então estamos contratando uma outra e só pode continuar segunda-feira. Dizer também que em breve iniciaremos o roteiro de visita ao interior do nosso município. E lembra todos, este ano será um ano diferente, de trabalho, de realizações, e eu acredito ser um ano especial, um ano de Copa do Mundo, de eleição, e também é ano da nossa Povirana, festa maior do município. Iniciará no dia 1º de junho até o dia 8. Por que 1º de junho? 1º de junho nosso município está completando 25 anos de instalação política administrativa. Então, justamente no dia da abertura da Povirana, o município está fazendo 25 anos. Passando da administração, eu vou fazer agora na autarquia nossa, que é do SAMAI. Devo dizer que no SAMAI também o desafio é enorme, é grande. Quando assumimos em janeiro do ano passado, encontramos um saldo de 22.893. O estranho é que somente em janeiro nós já fizemos 22 mil, chegando a alcançar um saldo durante esses 15 meses de 292.660, investimos 135 e hoje o SAMAI tem 157 mil em caixa. Se fizermos uma conta simples, eu acho meio estranho, chegamos a uma conclusão estranha do que houve. E durante esse período, os 15 meses, assumimos e tomamos alguma atitude. O que era 32 motor passou a ser 3, com praticamente o dobro de captação. O que era 2 bombas de 20 passou uma bomba de 60, o que era mais ou menos 12 mil de energia passou para metade. O que era um depósito de água extraído dos motores que ficavam embaixo da ETA, onde fica a instalação das bombas, sem visibilidade de situação extremamente duvidosa, sem controle de vazamento, passou a ser 4 caixas d'água de 20 mil litros, totalizando um depósito de 80 mil litros, visível em cima da calçada, concreto, e com um tempo hábil de fazer o devido tratamento. Outra novidade que fizemos lá na SAMAI foi a aquisição do macro medidor eletrônico, medidor de vazão, com registro de válvula e retenção, para evitar o retorno da água que se encontrava lá, porque estava em construção, esperando até o final para a empresa liberar para que fosse então fechado aquele buraco, assim como ele determinado. Quando eu falo de novidade é porque com esse medidor nós temos a capacidade de confrontar o que sai da cidade de água com o que está sendo cobrado. E assim descobrir aí os gastos existentes que consideram um absurdo, mas ainda existe, e também os próprios vazamentos. Uma outra novidade é o medidor de nível eletrônico que compramos, facilitando a vida de todos nós e principalmente facilitando a vida dos plantonistas, que nos permite hoje acompanhar a vazão, o nível da água pela internet em qualquer lugar do mundo, o nível da caixa d'água lá em cima do morro, com histórico de 5 horas anteriores atualizadas em 5 minutos. Se me permite, senhor presidente, gostaria de fazer um teste que tem internet aí, ou até os internautas, para que acompanhe. Eu vou passar o endereço e a pessoa pode. Eu espero que a caixa seja cheia. Para fazer um teste, a população deve saber o que eu tenho que correr esse final de semana.
as pessoas me ligavam dizendo que faltava água porque tinha um vazamento aqui no centro da cidade, perto do colégio. Então, os servidores da casa que tem aí, posso fazer um teste e depois verificar se isso que estou afirmando é verídico. O endereço é www. Evoluma, E de Eva, V de vaca, O de ovo, L de lata, O de uva, M de Maria e A de Adão. .com/H de homem, I de igreja, D de dado, R de rato, O de ovo, M de Maria, D de dado e M de Natal. www.evoluma.com, hidro-MDN. Você pode entrar, lá vai aparecer o login, que é Santa Rosa, tudo junto. A senha é Santa Rosa 123. Vai aparecer o Samai da Santa Rosa, lá você verificará como é que está o nível lá da nossa caixa d'água, evitando que toda hora a gente se preocupa que possa ter essa visão e ver que alguma coisa, de repente, se tiver vazamento, a gente pode detectar. Qualquer dúvida? Sim, só repete assim. Santa Rosa 123. Qualquer dúvida, aos internautas, pode pegar sua conta de água, sua fatura, e ligar lá para o plantão no 8865-2006, e é o meu celular. Pode ligar para esse número se quiser fazer um teste. Vai tocar aqui porque o celular do plantão do Samai é o meu. Coisa que muitos prefeitos não fazem. O login e a senha. Login Santa Rosa, senha Santa Rosa 123. Uma outra novidade importantíssima, senhores, é o laboratório que já adquirimos próprio e conseguimos por parte do consórcio SAM e a FUNASA, e outra com recurso próprio do SAMAI, que se encontra na prefeitura, e que já começa essa semana, então, a ampliação, mais uma sala, reforma daquela estação para esse fim, para abrigar também nossos servidores. Então, será instalado em breve lá na EPA. Além da ampliação e reforma, no pátio do morro, as instalações do laboratório, temos 3 projetos de rede a ser executada imediato. O primeiro, depois de várias observações, a solução definitiva para a comunidade de Vila Maria, com uma rede de centéis saindo direto na ETA. Quando fala em ETA, é a estação de tratamento de água. Deve começar a licitação a partir dessa semana. E naqueles dias de calor pedimos socorro lá para o senhor Estevão Perini, proprietário da água mineral, intermediado, que todos conhecem pelo Decrésio, que é vizinho, e atendeu o nosso dilema e forneceu água, ao qual agradecemos muito. Como se não bastasse, atendeu a nossa comunidade. O prefeito de São Rio também estava com dificuldade ali na comunidade da Vila Turco. A gente colocou um relógio na divisa e também forneceu água lá para o município de São Rio. E foi motivo de festa, um jornal, o prefeito de São Rio fazendo com a água do nosso município. Dizer a todos que temos água suficiente para ter a todos os problemas. 2 coisas que aconteceram que não chega a água, porque é oriundo de rede mal feita, de gambiarra, que a água não chega. Se botarmos a pressão aqui, estoura tudo na cidade. E vamos solucionar
pouco a pouco. Até mesmo hoje, tivemos que desligar para fazer um vazamento, tivemos que ligar praticamente todo o município para que dê um vazamento. Então, nós vamos pouco a pouco modificar essa situação. Delegação da rede também na Avenida Damásio Pérez, via Vila Albina e Caramujo, que há alguns dias também essa demora um pouco, porque temos que pedir permissão do DENIT, porque quando foi feita a publicação, esqueceram que lá do outro lado tem gente que precisa de água, precisava ter deixado uma travessia. Isso não foi feito, agora temos que pedir permissão do DENIT, então, para abrir, para poder passar água para aquelas comunidades. Um outro, que eu acho mais pesado, o investimento, mas já estamos preparados para licitar, é a rede que liga a ETA direto na caixa d'água. Para os senhores terem conhecimento, a bomba ela joga primeiro na residência, porque sobrar, ela vai para a caixa d'água. Nós vamos inverter esse quadro. Hoje, na Vila São Cristóvão, na comunidade do Valdemar, a pressão lá é mais de 70. Então, o que nós devemos fazer? Vamos investir bastante. O investimento é alto. Uma vez colocando esse encanamento direto da ETA para lá, a água vai com gravidade, então diminuirá esse vazamento. Portanto, senhores, são essas as principais ações relacionadas ao SAMAI. E vejo que é importante nesse momento estarmos conscientes, preparados. Somos já acostumados a levar alguns sustos, sabemos que o desafio é grande, as gambiarras ainda embaixo da terra são maiores, porque eu tenho acompanhado o serviço sábado, domingo com os encanadores, e são coisas mal feitas aqui até da mesa, mas aos poucos nós vamos chegar lá. Isso dito por eles e juntamente comigo, não sou eu que estou aqui para criticar, mas é um fato verídico. Antes de finalizar então sobre o SAMAI, eu gostaria de lembrar ao nosso consumidor que fique atento. Telefone. Para lembrar ao nosso consumidor que fique atento ao corte de água. Não efetuamos nenhum corte de nossa situação, pretendemos fazer porque a legislação ela exige. Não fizemos isso porque tem conta de água ainda em aberto lá de 2011, 2012, estamos passando uma enorme dificuldade e essas contas ainda o banco tem dificuldade de não repassar, então por isso, para não correr o risco de cortar a água de alguém que a conta esteja paga, então a gente está guardando isso, mas fique atento, porque isso irá acontecer, nós iremos divulgar no momento certo. Portanto, senhores, nosso cartão de visita do SAMAI é esse, que apresentamos à municipalidade e ao próximo diretor que deve assumir daqui a uns dias a direção do SAMAI. Para finalizar, se me permite, senhor presidente, gostaria de aproveitar os seus espaços e tranquilizar o nosso consumidor com referência à quantidade e à qualidade da nossa água. Dizer que repudiamos toda e qualquer responsabilidade que seja divulgado, o intuito claro, colocar dúvida sobre a qualidade de nossa água. Quem me acompanha sabe, não estou aqui para fazer média, para rasgar seda com ninguém, mas eu sempre prezo pela excelência do serviço prestado, e às vezes fico angustiado quando um funcionário pratica um mau serviço à nossa população, às vezes involuntária, porque não é esse o nosso perfil e não é essa a nossa recomendação. Sabemos da nossa responsabilidade, não fomos eleitos
aí para estar exercendo o papel de moleque. Estamos preparados, estamos observando tudo o que está acontecendo, não só no SAMAI, mas em todas as secretarias. Convido a nossa população, os vereadores, que nos fiquem atentos e nos ajude a fiscalizar a todo o serviço que é prestado na nossa administração. Dizer que somos pessoas do bem, um espírito desarmado, temos a humildade também de reconhecer quando erramos, só queremos o melhor para a nossa população. Esse sempre será o nosso rumo, a nossa via e a nossa principal vertente. Isso os senhores não tenham dúvida. Então, finalizando o SAMAI, irei passar para a Secretaria de Saúde, e por coincidência hoje é o Dia Mundial da Saúde, então iniciamos a fala com essa secretaria, que tem o comando da secretária Conceição Emerim, também como diretora a Miriam, e toda aquela equipe que muito nos orgulha lá nos postos de saúde de nosso município. Além dos veículos entregues, Conceição, esta semana, depois de alguns dias de polêmica com a empresa vencedora, porque não aceitei determinadas coisas, embora fosse legal, porque era licitado, mas eu entendi que uma empresa ou outra empresa foram desclassificadas e eu não aceitei, porque o preço estava um pouco acima, embora tivesse a média. Então, acabou a empresa reduzindo o valor, mudou um pouco a característica para melhor do carro, então essa conta desse carro para a saúde. Estamos aguardando a liberação de 3 emendas, uma de 110 do deputado Jorge Poeira, outra de 100 do deputado Marcos Tebaldi e outra de 100 do deputado João Pesolati. Valores esses que são destinados a revitalização das unidades de saúde, compra de mais um outro veículo, exclusivo para a saúde da família e do programa Mais Médico, sendo 175 mil destinados exclusivamente para a compra de equipamento, com destaque para desfibrilador, oxímetro, para melhor atendimento de complexidade, tais como parada cardíaca e outras doenças que precisam ser medicadas instantânea. Então, esse valor será colocado tudo em equipamento. Também se encontra em pleno funcionamento o projeto de parceria com a Odontosesc, com atendimento diário de especialização odontológica. Quero aproveitar a oportunidade para enaltecer, parabenizar a Conceição e reconhecer publicamente o trabalho daquela equipe, pela excelência do serviço prestado naquela unidade móvel, e só tem recebido elogios da nossa municipalidade pela relevância, pelos efeitos, pelo serviço que oportuniza na vida das pessoas e aos seus beneficiários, seja de saúde, de proteção, de recuperação, de manutenção e principalmente promover o bem-estar de todos com alto alcance de cunho social, preventivo e educativo. Irá atender mais ou menos, segundo eles, 2.000 pessoas no nosso município, despertando bastante interesse e curiosidade dos prefeitos vizinhos, que são meus amigos, e me fizeram a pergunta: como é que tu conseguiu, como é que isso funciona?
Eu ainda comentei, isso não é tão difícil, basta tu colocar 7 ou 8 pessoas do município, ou contratar, formar 3 equipes, eles da Autodocese tem uma, e daí tu vai prestar esse trabalho. Vai sair caro, mas o trabalho de serviço de qualidade nós temos que investir. Devo também mencionar a conquista, a vinda da nossa médica, a Iade, para quem conhece, é uma pessoa excelente e quero parabenizar a Sandra, que cuidou desse projeto, tornando o nosso município um dos pioneiros na região. Enquanto eu conheci ela, eu acho que Conceição, quando fomos buscar, eu acho que tenho certeza que ela foi enviada por Deus, porque por tudo que ela representa para o nosso município. Eu tenho visto aí as pessoas elogiando essa mulher, essa senhora que veio nas curvas sozinha, que agrada a todo mundo, tem atendido pessoas, tem um diagnóstico que é assustador. Isso aconteceu na minha família, e ela dá um diagnóstico no olhar, nunca vi daqui. Então, surpreendente. Estamos esperando, de repente, a gente consiga mais um médico de corpo. Enfim, acreditamos que o ano passado fizemos uma boa gestão no nosso primeiro ano, mas eu acredito, Conceição, que não estamos por satisfeito, e eu destacaria algumas questões que eu vou evitar, senhor presidente, de números de exames de consulta, que é assustador nesses primeiros 3 meses, mas depois os vereadores, a gente pode divulgar, ao contrário, eu vou me estender. Só em consulta médica, para ter uma ideia, passou de 5 mil em 3 meses. Então, é bastante, a demanda é bastante grande. Ainda eu destacaria a prevenção do tracoma, que passou a ser realizada nas escolas, que é uma doença dos olhos causada por bactérias, que foi feito esse exame. Foram 590 alunos de 7 a 11 anos, 49 foi confirmado positivo e foi conduzido para a administração de medicação. Também foram realizadas palestras, orientação. Também destacaria a vacinação do HPV, que é um vírus sexualmente transmitido. A vacina está disponível na unidade aqui do centro e nas demais unidades. A unidade é para meninas de 11 a 13 anos, 11 meses e 29 dias. A vacina, como falei, está disponível. Foram vacinadas 208, uma meta de 220, no dia 10 e no dia 20, com 2 termos de recurso. Então, será procurada essa medida para que possa ser feita. Isso, fora a lotação de ônibus, que todo dia liga, me consegue um ônibus que eu preciso levar pessoas para Aranguá. Quando eu falei em situação de insatisfação, eu vejo muita coisa que aconteceu. Eu vou falar só uma infraestrutura lá na comunidade da São Cristóvão, da calçada do Saúde. Cada vez que eu passo lá, me envergonho daqui. É um perigo, isso que a pessoa está acidentada. Eu acredito que no próximo mês, se nós vamos aí um recurso para ir lá e pelo menos amenizar aquela situação. Na saúde, começamos pelo controle. A unidade está passando por essa transformação da informatização de viagem, controle de entrega de estoque, medicamento, controle de exame. Agora, iremos tentar o prontuário eletrônico, que é o controle de consulta médica, e assim vai. Pretendemos saber, né, Conceição, que a gente tem conversado sempre, realmente quem são as pessoas que estão indo
indo lá consultar se elas estão sendo repetitivas, se elas estão pedindo medicação todo dia. Então esse controle a gente passará a ser controlado dentro do gabinete da secretária, como também lá no gabinete da administração. Portanto, a nossa unidade de saúde está passando por isso. Nossa equipe médica, a partir de hoje, é o Clodoaldo de manhã, o Landoaldo à tarde, terça-feira, amanhã é o Dr. Cris Feijó, médico novo, pela parte da manhã, pela parte da tarde, e amanhã à tarde também está com o Dr. Landoaldo. Na quarta-feira, Dr. Cris, Dr. Landoaldo, um de manhã e outro à tarde. Na quinta, Dr. Cris, Dr. Landoaldo, amanhã e à tarde. Sexta-feira, Dr. Clodoaldo, de manhã, à tarde, Dr. Landoaldo também, durante a tarde. Então, teremos médico todos os dias, com 2 durante a tarde, com o Dr. Ricardo, a parte pediatra, na Universidade do Dr. Iade, na comunidade, e na Dr. Mancir também na comunidade de Universidade Cristóvão. Mas a grande novidade da noite, como vocês são referência à saúde, é que estamos preparando a nossa unidade para abrir até as 22 horas, e isso deve acontecer já, talvez no próximo mês. Preparando tudo isso, esse é só um começo, né? Estamos contratando já, amanhã estamos contratando as equipes, então vamos atender, não uma promessa, mas um compromisso que fiz com o meu vice-prefeito, que aqui está presente, quando ele administrava nesse município, ele havia 10, 22 horas, e que vejo uma necessidade hoje dessa abertura. Cada dia a gente está perseguindo evitar a marcação de ficha por telefone, porque aquilo é uma loucura. Então acredito que hoje a gente dá um passo, semana que vem dá outro, e passo a passo nós vamos dar a saúde que pretendemos para o nosso cidadão. E várias outras ações que irão envolver a frota de transporte de paciente, convênio com o Hospital de São Breu, tem muita coisa a ser revista. Não temos pretensão de resolver toda a história da saúde do país, mas com muito empenho vamos fazer a nossa parte, no mínimo, prevenir e amenizar o sofrimento da nossa gente. Eu falo isso que aconteceu durante esses 3 últimos meses, uma doença na minha família. Então isso me causou mais sensibilidade, porque quando você enfrenta essa situação, a gente sabe como é que as coisas estão ocorrendo. Eu, como gestor do município, tenho o dever e a obrigação de cuidar ainda melhor da nossa saúde. Meu pai se encontra em um estado de saúde debilitado. Quero aproveitar para dar um abraço a ele, que deve estar me ouvindo nesse momento, que amanhã estaremos levando ele até o hospital em Viseu. Então, na saúde era isso. A próxima semana já estamos encaminhando então a contratação de equipes para uma abertura até as 2 horas. Dá uma pesadinha, né, senhor presidente? O social tem uma construção da sede própria, o nosso projeto foi aprovado, estamos aguardando o chamamento para assinatura do contrato, já fomos contemplados com um veículo, pactuamos vários cursos que está existindo hoje no CRAS, modelagem, costura industrial, auxiliar administrativo, recepcionista, modelagem. Então as pessoas procurem um CRAS e faça a sua inscrição, para que possamos então investir cada vez mais na qualificação do trabalho da nossa população.
Na habitação encontramos 14 processos quando assumimos a prefeitura, acompanhamos isso e só eu estive umas 4, 5 vezes em Florianópolis, descobrimos que não tinha procedência, montamos uma equipe agora, então estamos refazendo tudo. Na próxima quarta-feira, passando essa quarta na outra, temos uma reunião já com a equipe e todos aquelas pessoas que fizeram a sua inscrição, que queremos encaminhar no mínimo em umas 40 inscrições agora, não mais pela Coab, mas sim pela Caixa Econômica Federal. Está aberta as inscrições para o PNHE rural, para a reforma rural e para as casas no perímetro urbano. Eu espero, peço, solicito aos internautas, às pessoas que nos acompanham esta noite, aos vereadores, que divulguem isso, porque essas casas são para todos em inscrição, basta se enquadrar no programa. Também pleiteamos recurso para a construção do novo centro múltiplo uso, que tínhamos a ideia de aumentar aquela garagem e o centro ainda não está, só tem aparência. Então iremos construir esse centro lá onde, para quem conhece, onde ficava o antigo horto, e para nossa surpresa fomos procurar a escritura e aquele terreno que faz 25 anos que é da prefeitura e não tem uma escritura. Então hoje, agora antes de vir para cá, porque já tinha feito o pedido, não era muito dinheiro, mas era 150 mil, dava para iniciar. Consegui reverter então e passamos para a ampliação e reforma da nossa garagem. Esse dinheiro é um recurso do deputado Zenias Caro. Para dar início, então, vamos cadastrar esta semana, né, Rui, que acompanha isso. Optamos então para fazer essa reforma na garagem e também reformamos o centro múltiplo uso e com um ambiente mais ventilado, até esperar a gente conseguir a escritura para então construir um centro. Os senhores analisarem nosso município quando as pessoas pretendem fazer uma simples formatura, não ter lugar apropriado, temos que usufruir do salão comunitário do centro. E várias outras ações. Recuperamos a escola do Parque Rosito, que iniciamos lá com o CRAS, e cursos de oficinas, como já falei, são vários. Então basta se dirigir ao CRAS e fazer as suas inscrições. Sobre o CRAS, mais ou menos era isso, a parte social. Teria muito mais aqui, mas eu sei que o tempo é escasso. Vamos dar uma apressada. Na educação também será um desafio muito grande. Necessitamos evoluir muito, detectemos problemas graves pedagógicos, de aprendizagem, como também problemas na rede física. Já avançamos muito, por exemplo, a escola da Vila Albina já está sendo licitado, está esperando a empresa para conseguir começar a obra. Compramos também 5 lotes ali naquele próximo à escola para construir uma cobertura, uma quadra coberta. Também conseguimos. Ali será aplicado mais ou menos R$1,5 milhão no colégio da Vila, com 6 salas de aula, mais a quadra coberta. Já revitalizamos 4 salas de aula por dentro, internamente, na comunidade da Peroba, ampliamos
ampliamos parcialmente uma sala de aula na comunidade do Jaguarari, devolvemos lá no primeiro e no segundo ano naquela comunidade, a permanência do pré-escolar, que abrimos o primeiro e segundo também na Vila Nova, abrimos o primeiro ano na comunidade de Vila São Cristóvão, estamos construindo também uma sala de aula naquela creche para esse fim, e deve estar acontecendo agora, nesse momento, na comunidade de Bela Vista, uma reunião com os pais, a possibilidade também de abrir um pré-escolar lá naquela comunidade. Estamos reformando todas as escolas nas comunidades que se encontravam aí abandonadas. Contemplamos também os universitários e outros com transporte gratuito, tanto para São Rio, como para Aranguá, para Criciúma. Está lá o convênio para ser assinado para quem estuda durante o dia em Criciúma, em Torres. Iremos também prestar a nossa contribuição, repassando recurso para que também eles possam ser contemplados. Estamos satisfeitos com a questão dos universitários, porque o nosso fim, para muitas pessoas, parecia eleitoreiro, mas eu já fui estudante, passei muito trabalho na minha época e sei o que é isso. Passei várias dificuldades para estudar. E agora eu tenho assim, a alegria de ver que o nosso município aumentou o número de estudantes e com esse incentivo talvez tenha ainda aumentado mais. Estamos adquirindo um terreno também que é um projeto importante para o município, para o novo colégio João Santos Darião. Estamos bastante esperançosos, pois a documentação já foi aprovada. E o que significa isso? Mas por que se é do Estado? Eu tive a iniciativa de estar pela 8ª vez na Secretaria da Educação, solicitando, eu fui lá e perguntei o que o Estado tem para fazer no nosso município, o que ele pretende. E depois de várias conversas, eles me passaram o que eles pretendem. Então eu não vi outra solução, senão então, pedir o colégio estadual, e em troca seria aquele todo, a estrutura do João Santos Darião ficaria para o município. Daí temos condições de formar uma biblioteca pública, esses cursos de Pronatec, Casa da Cultura, o ginásio de esporte do município não tem, e esse lá seria contemplado com a Escola João Santos. Então são várias atribuições. Eu acho que esse será, então, um grande diferencial e divisor em termos de infraestrutura educacional no nosso município. Fiquei feliz e envaidecido quando, na audiência, agora a última, estive com a secretária adjunta da Educação, Elza Moreira, que me disse: ó, prefeito, quero te dizer, não pedi autorização, mas estou em minhas palestras sempre enaltecendo seu nome, prefeito de Santa Rosa, como referência no Estado por essa ação que estamos desenvolvendo, de saber o que o Estado quer com o município, para depois o município tomar as atitudes com a educação. E hoje o município é menor e o Estado tem mais força. Não adianta nós construirmos uma escola do nosso jeito, o município vir com outro com maior estrutura e acabar engolindo a nossa. No esporte, os campeonatos irão ocorrer naturalmente, se possível. Nosso diretor está aqui, ainda com uma maior organização. Estamos acompanhando mais de perto o projeto Tigrinhos. Compramos agora um trator para cortar grama, para fazer uma parceria com os campos de futebol, porque a gente usa o campo e não dá contrapartida. Então a gente tomou essa iniciativa. Começou o treinamento do futsal durante o sábado, é isso, diretor? Também iremos encaminhar agora o treinamento e o resgate do nosso vôlei municipal. Então, são várias atrações do esporte que iremos realizar. Vamos
aí para a penúltima secretaria, a Secretaria de Obras, aos secretários presentes. E apesar do castigo, né, Dorinho? Tivemos temporais ocorridos durante esse período. Foi bastante sofrido para a gente. E além dos prejuízos causados, afetou ainda, dificultou sobremaneira a nossa prioridade, o nosso planejamento e a nossa organização. Não cruzamos os braços, fomos à busca de material, de recursos, enquanto o tempo ajudava, trabalhamos ao sábado, domingo. Durante esse período, tentamos amenizar os estragos maiores, que foi pontos em bueiro, para não jogar dinheiro fora. Somos conscientes que atrasou nosso trabalho em 60 dias. Também não queremos, às vezes as pessoas nos cobram, também não queremos estrada ruim, não queremos mato na beira da estrada. As estradas de morro, condições de traficabilidade. Também queremos uma praça limpa, mas às vezes isso a gente é impedido porque não possamos inchar mais, como falei anteriormente, a nossa folha de pagamento. Possamos sim se organizar e prever que ia dar esse temporal durante esses 60 dias. Nem sempre é possível, contra a natureza. Conseguimos, durante esse período, recursos de 100 mil reais com a Secretaria da Defesa Civil em 2 pontes de concreto. Mais 100 mil reais, o deputado José Ney Ascari nos sensibilizou. Quando fui lá na Secretaria, e o secretário me disse: mas aí tu pega esses 100 mil, tu faz isso e aquilo, disse, mas não dá para fazer nada. As pontes que eu preciso de construir todo esse ponte do nosso município. E com esse dinheiro, não posso fazer nada, coloquei no plano de trabalho apenas 10 mil para essas pontes, que é absolutamente inferior ao valor. O deputado estava junto e colocava: vou te dar mais 100 então. Então nós estamos esperando esse recurso em breve. Além de recuperar, ainda vai muita sapiência do nosso secretário, as estradas devem ficar melhor do que está. Já começamos a recuperar todas as pontes, só que não dá para fazer tudo numa hora só. Nesta secretaria, eu destacaria além de serviços cotidianos, estrada, bueiro, pesa, entre outros, alguns projetos em conquista, e uns já conseguimos, os outros estão em andamento, eu acredito que em breve estaremos ajudando a população. Uma delas é a pavimentação asfáltica da rodovia, que é bastante comentada. Eu estive na última vez diretamente com o governador, e ele prometeu, e eu acredito na palavra dele, diretamente com ele, e deve se manifestar agora nos próximos dias. Então, estou aguardando com bastante ansiedade a liberação para que possamos então concluir aquela rodovia. Liberação também do recurso de saneamento. Estamos na expectativa. Nosso projeto já foi aprovado, tem já um valor de 5.515.352,09. Estamos aguardando, também ansioso. Projeto com recursos do Fundam, que é um dinheiro do governo do Estado, com o valor de R$1.550.000 para pavimentação, e essa a gente definiu que fosse no interior. Vila São Cristóvão, Bela Vista, Guarani, Caramujo, Bertecurte e Novo Horizonte. E alguém vai perguntar: e por que a Peroba não? A Peroba é um projeto à parte. A Peroba tem uma distância muito grande, quem conhece sabe disso. Não adianta eu ir para lá com 500 metros de calçamento. Então tem que ser uma coisa maior. Então, como estamos já fazendo esse projeto da Peroba, então, por enquanto são essas as comunidades.
Esse valor, é bom que se diga e esclareça, que a gente cria muita, as pessoas criam muita polêmica com respeito a isso. Pelo número de habitantes do município, o governo do Estado, o nosso município se encaixaria em 1 milhão. Depois da furadeira, ele passou para 1.800.000. O deputado Zé Milton e o deputado Varejo Conselho conseguiram mais de 200, então deu 1.400.000. O deputado, novamente, Daniel Ascari, 150. Então foi esse. As pessoas do deputado que incluíram aqui. Eu lamento que o pessoal, meu ex-partido, do PMDB, que tem pessoas, tem vereador, tem deputado aqui que fazem bastante voto e eles não contribuíram com nenhum valor no fundante. Eles distribuíram a emenda parlamentar destinada para isso, para o governador e os deputados. Eu conheço, por exemplo, o prefeito, e vou falar o nome, o Morro da Fumaça, por exemplo, tem 4 vereadores de oposição, eles conseguiram incluir no fundão R$800.000 de emenda. Então, deve enaltecer essas conquistas da Secretaria com relação à qualidade de equipamento, que nunca na história desse município se obteve parte de máquinas, patrola nova, escavadeira, caçamba abraçada, trator de porta-grama. Estamos listando agora o nosso trator espelho. Em virtude disso, devemos então reformar e ampliar a nossa garagem, que já não abriga mais tanto equipamento. Elaboramos e cadastramos um projeto de reciclagem de lixo. Ainda não tivemos o parecer, mas é um projeto interessante e pretendemos dar ênfase nisso. Eu convoco todos os vereadores, porque o Rudy se encontra aqui presente, quero aproveitar. Aproveitar a oportunidade de dizer para as pessoas que isso aqui é do projeto. São vários projetos, todas as áreas do turismo, o sabe disso. Temos de 200, 300, 500. Então, para que os vereadores se empenhem e nos ajudem nessa luta, nessa caminhada, para que possamos angariar recursos para o nosso município. Estamos também preparando, para falar de lixo, a licitação de um compactador para o pagamento do lixo, diminuir então os custos, porque esse lixo está sendo levado para Aranguá e está dando muito na estrada, está dificultando o trabalho também dos nossos garimpeiros. E também compra de lixeira para ser distribuída. Ponto estratégico de nossa cidade. Em breve, isso irá ocorrer. Na Secretaria da Agricultura, também não é diferente. Conquistamos vários equipamentos através do deputado João Rodrigues, quer dizer, às pessoas que é a última secretaria. Estou tentando ser o mais rápido possível. Como tinha de responsabilidade o secretário João Rodrigues, que é nosso amigo, tivemos essa semana as coisas despedidas, porque retorna como deputado federal, vai à eleição. E então o João Rodrigues, só para o nosso município, para você ter uma ideia, que ele já passou. Uma reta escavadeira, uma carreta agrícola de 6 toneladas, um distribuidor de calcário de 5 toneladas, uma balança de gado, um carro usado. Esse carro até foi polêmico, porque eu fui lá e escolhi e ele esqueceu. E depois cheguei lá e não estava mais, não se encontrava mais o carro. Ele ficou envergonhado, disse que eu tenho aqui, chamou um funcionário, disse: nós só temos o teu e um Corolla. Então pega a chave do Corolla e dá para a prefeito de Santa Rosa. O amigo estava junto nesse dia. Eu vim com um carro, alguém veio com outro. Então,
Corolla aqui mais presente. Também uma grade de 16 discos, 2 bujão de seno, uma escaladeira, uma plantadeira com 5 linhas, que não foi usada, uma plana agrícola, uma outra escaladeira, 2 distribuidores de calcário, de tonelada, e mais uma grade aradora de 16 discos. E acreditamos que a grande mudança, o diferencial da Secretaria da Agricultura com relação a serviço acontecerá com a chegada de mais equipamentos, no valor aproximado de mais R$300 mil. Aqui o secretário Osmar é uma emenda parlamentar do deputado Jorge Poeira, e que hoje, para minha grata satisfação, recebi, o Rui deve ter recebido no e-mail, e o dinheiro já foi depositado. Então a gente está em processo de licitação para mais equipamento para a agricultura. Quais são os equipamentos? Mais um trator agrícola, 2 carretas agrícolas de madeira, uma colheitadeira de forragem, que é a ciladeira, uma colheitadeira de forragem com equipamento de plataforma, um arado fixo, grade hidráulica, carreta de superior de fertilizante, uma concha carregadeira, plantadeira e semeadeira, pulverizador agrícola, roçadeira, plana, distribuidor de esterco, perfurador de solo e um guincho traseiro. Isso tudo será licitado. Somando os equipamentos que possuímos, pretendemos então fazer essa ideia de fazer o termo de comodato com a associação dos produtores de leite, para que eles próprios então, administrem esses equipamentos, apenas com a supervisão da Secretaria da Agricultura. Também estamos aguardando o repasse no valor de R$100 mil, contrapartida do município, para atender, lá do João Rodrigues também, para atender então a comunidade a Associação Urbana de Agricultores, que aqui o vereador se faz presente, que seria 2 distribuidores de calcário e aviário, 2 para carregadeira, com pistão hidráulico, 2 pulverizador de torre longa, que é o chamado canhão, né, o vereador, 2 planas plena reforçada. Com a chegada desses equipamentos, pretendemos também investir na assistência técnica, com veterinário, lembrando a todos que já tem um veterinário para cuidar apenas do pessoal que tem açougue, mas passaremos também a contratar um veterinário para dar assistência técnica ao nosso agricultor. A Secretaria da Agricultura virá em breve, agora em seguida, para a Casa da Agricultura. A Secretaria de Obras permanece na garagem com outra estrutura de atendimento. Vamos reformular o nosso atendimento. E tudo relacionado à estrada é competência do secretário Torinho. As pessoas confundem muito. Ele chega para nós e diz assim: eu pedi para fulano, disse, não, mas tu pediu, não é a pessoa indicada. A gente vai separar, não é só para isso. As duas secretarias e a garagem é a mesma, trabalham mesmo, trabalham em conjunto, mas que as pessoas também entendam que quando se trata de poeira, não é agricultura, faz parte, mas cada um faz a sua parte. E dizer que a tarefa é enorme, mas estamos preparados e equipados para praticar um trabalho de excelência a nossa população. Esse, então, é o nosso desejo. Temos consciência que não vamos agradar a todos, mas temos também a convicção de vamos satisfazer a grande maioria. E antes de finalizar, eu gostaria assim, de pontuar, senhor secretário, senhor presidente, aliás, eu falei que a gente ia mais ou menos trabalhar 1 hora e estou cumprindo.
gostaria de citar aí mais 25 ações, a maioria delas já falei, que são projetos e ações que umas em andamento e a outra já veio. Por exemplo, a pavimentação asfáltica, saneamento básico, tudo situações que podem ser acontecidas agora, de imediato. Construção da quadra da Vila Albina, construção do novo colégio do Santo Sarião, pavimentação de estrada com recurso do Fundam, diminuir o déficit de construção através de casa popular, sétimo, implantar o lar legal e regularização fundiária, Itaquiurude, que iremos trabalhar em seguida, que é um projeto que vai diferenciar o nosso município. Hoje, quem ia ali no CRAS vai lá para conseguir a sua casa praticamente de graça. Ele mora ali, não tem casa, é uma casa bastante modesta e não tem escritura de terreno. Isso então é um grande projeto. A maioria dos lotes aqui, não só aqui no centro, mas também em outras comunidades, Vila São Cristóvão também tem vereador. Essa dificuldade, então, isso já está andando, então agora vamos apressar mais ainda. A abertura do posto central até 22 horas, isso é fato. Pavimentação de ruas aqui no perímetro urbano, já temos duas aí, temos projeto para mais, na oportunidade a gente vai divulgar. Aquisição de terreno para o parque de eventos, já tivemos a aprovação do BADES, deve chegar agora em seguida. Aquisição do terreno para a praça também aqui no centro da cidade, construção do CRAS, reforma e ampliação da garagem, aquisição de equipamentos para o setor de obra, que está acontecendo quase todo dia, construção da cobertura da quadra da Peroba, aquisição do trator de esteira novo, aquisição de terreno para organização do nosso cemitério, lá comprando já passou três terrenos aqui, né? Então agora vamos partir para a organização daquele cemitério. O transporte universitário, que cada vez a gente está melhorando, instalação da casa do agricultor, com também de equipamentos, investimento em transformação na gestão do SAMAI, construção de sala de aula e reforma em todas as escolas. Nós estamos aí revitalizando tem curso do Rosico, daqui a um pouco, não só as escolas, por exemplo, lá na Vila São Cristóvão, que está uma construção bastante tempo desativada, e lá reativar e entregar para a comunidade para que ela possa usufruir. Reforma interna no centro de uso, que deve estar pronto, devemos entregar aí para a terceira idade e Taekwondo. Aquisição de veículos para a saúde, estamos melhorando muito a aquisição de transporte da saúde, e a minha sabe disso. Agora é uma luta, nós tivemos equipamento, vamos ter bastante médico, medicação, então falta também agora investir no projeto de transporte e vários outros, que aqui citei, foram 25. Vai aparecer mais. Estamos construindo também a feira do agricultor, como agora passou, e passar ali na frente da rodoviária, deve prosseguir, vai ficar um espaço bem legal, alugamos a casa e tivemos autorização para fazer. Aquela é mais uma obra. Então são 26 realmente. Então,
quero dizer aos vereadores, ao pessoal da oposição, que deve estar sempre aberto para prestar um trabalho, para prestar esclarecimento. E vejo algumas pessoas, eu já passei por isso também, e por ser oposição, tento seguir uma escola que eu conheço aqui em Santa Rosa, pratica isso. O quanto pior, melhor. Eu acho um absurdo isso. Eu já passei por isso. E não concordo. Então, se eu pudesse dar um conselho para os senhores vereadores, esse seria um conselho. Eu acho que a oposição, com uma situação, é obrigatória, ela é necessária, ela acorda quem está executando. Eu acho interessante, mas eu sempre preguei para que possamos fazer uma oposição construtiva, contando os erros, nos ajudando, porque nós somos francos, não somos perfeitos, não temos a intenção de ser, mas gostaríamos que, eu acho que está faltando mais aproximação. Eu sei, não sei se posso ser ocupado, mas eu não deixo de atender ninguém. E posso ir lá e buscar projetos, nessa palavra, nessa visita, com esse prefeito, Zé Jogo, o seu Zé, consegue dar uma verba com os deputados que o senhor vai trabalhar. O senhor é que manda, desde que não seja muito fora de padrão, o senhor é que manda a obra, e os vereadores estão aqui. Conseguir uma emenda para uma rua no centro da cidade, em qualquer lugar, seja dentro das conformidades, nós chamamos o deputado, chamamos o vereador, anunciamos, fizemos de tudo. O que nós queremos é o bem para o nosso município. Portanto, senhor presidente, por hora é isso. Espero ter contribuído com as informações. Qualquer dúvida, estamos à disposição dos senhores e de toda a nossa municipalidade. Lembro ainda que as mudanças, os desafios, as decepções, as angústias, as conquistas, as realizações, os sonhos, os projetos continuam a cada dia a esperança de ser realizado. Quero contar com todos vocês, toda a nossa, que nos ajude, que a nossa sociedade nos fiscalize, para que possamos andar ainda mais no caminho correto, que é aquilo que pregamos, que sempre foi o nosso perfil. Que Deus ilumine a todos os senhores aqui presentes, aos internautas, que possamos juntos fazer desse município um lugar de oportunidade e de realização. Quero agradecer a oportunidade. Estarei aqui, senhor presidente, assim que convidado, nunca me gostarei de estar presente. Quero agradecer a atenção de todos os senhores. Boa noite a todos. Quero agradecer ao prefeito por fazer parte dessa noite e dizer que esta casa está com as portas abertas, sempre que se achar necessário explanar alguma coisa da sua administração, a gente está aqui pronto para trabalhar em conjunto. Ficam abertas as inscrições para o grande expediente. E não havendo tempo hábil, porque a gente se faz um tempo praticamente esgotado, caso não dê tempo aos inscritos, os vereadores inscritos, já ficam eles inscritos para a próxima sessão. Passamos ao grande expediente.
Passamos ao grande expediente. Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, o vereador Agenor. Quero cumprimentar o presidente da casa, o vereador José Luiz, toda a sua mesa diretora, demais colegas vereadores. Quero cumprimentar também o excelentíssimo senhor Nelson Cardoso de Oliveira, prefeito municipal. Quero cumprimentar aqui e registrar a presença do vice-prefeito do nosso município, senhor Memo Vivinho, da sua esposa, secretária de Saúde, a senhora Conceição, o Osmar, ex-vereador e secretário de Agricultura, a Miriam, diretora da PAI, ex-diretora da PAI, agora diretora de Saúde, ao William, suplente do vereador do PSD, ao Joelso, diretor de compras do nosso município, diretor de compras, sonho de todo prefeito, que ele é meio pão duro e dificilmente libera as compras, mas eu acho que é o sonho de todo prefeito ter um diretor que realmente ele cumpre com suas obrigações. Isso não é uma crítica não, isso é um elogio, pode ter certeza. Gostaria de cumprimentar também o Paulinho, sua esposa, são os coordenadores da terceira idade, o Edinho Borba, presidente do PSDB do nosso município, o Elton, diretor de esportes, a Rosiane, assessora crítica da casa, junto com seus pais aqui presente, o Joacir, o Dourinho, secretário da Agricultura e também ex-presidente dessa casa. Aos colegas funcionários da Prefeitura, registrar a presença do Pequinho, do Silvio, colegas de trabalho, a gente convive o dia, passamos o dia junto, praticamente junto com o nosso trabalho. Já dá uma boa noite também especial aos internautas que nos assistem pela internet. Eu gostaria, já que fui perguntado, indagado durante a semana, sobre o comentário do vereador Almides, na última semana, de que o secretário de obras estava presente e ele elogiando as estradas, que também acho que está sendo feito um trabalho, está sendo realizado um trabalho muito bem feito nessa agricultura. Mas o vereador Almides ele relatou que a oposição, existem 4 vereadores de oposição, e que eles não comentam ou não falam sobre as estradas, ou não criticam as estradas. Como me perguntaram, e eu prometi que perguntaria aqui na tribuna, quem é o 4º vereador de oposição? Pois o PMDB elegeu 4 vereadores. Mas todos nós sabemos, o vereador Zé Luiz não é, e nem nunca foi nessa administração vereador de oposição. Até mesmo foi eleito com os votos da situação para presidente. E que de repente esse 4º vereador seria eu. E eu disse a essa pessoa que acreditaria que não. Mas eu passo a pergunta ao vereador Almides, se ele quiser responder, se eu sou o 4º vereador de oposição. Na verdade, a explanação foi bastante alongada por equipe da trabalho. Eu acredito que a oposição tem que fazer de elogia o trabalho da oposição quando cita na questão de ajudar. E quando a gente olha a nomenclatura, seriam 4 vereadores de oposição e 5 da situação. Mas referindo, como eu vim falando, que a coligação é feita em Santa Rosa do Sul, diferente, onde o PSD, o PT, o PMDB e o PSDB estavam juntos e mais de 25% dos vereadores estão da população apostada nessa coligação. Acho que se existe um grupo 4 ou 3 ou 2, para mim, diferente, aquelas pessoas que se manifestam no intuito de querer colaborar com o município possam, acho que sim, no decorrer de toda a parte, posso retirar a palavra, escolher 2 que têm se manifestado mais propriamente dito da tribuna. Então está claro, esclarecido, né? Até mesmo porque eu não faço parte do grupo de situação para eleger o presidente ou a mesa diretora. Quanto ao prefeito Nelson, ele sabe, e eu incomodo ele bastante, eu
lá no seu gabinete, até mesmo, prefeito, porque eu acho muito feio as pessoas perguntarem para um vereador do que está acontecendo no município e ele não saber responder. Tipo, a escolinha da Vila Nova vai permanecer, tipo, o PET como é que funciona, por isso que às vezes faço bastante perguntas. Porque acho feio estar andando na rua e perguntar para o vereador o que pode estar acontecendo no nosso município e eu não sabia responder. Quanto ao vereador de situação ou oposição, não faço aqui papel de vereador de situação, realmente. Mas estou muito longe de fazer papel de vereador de oposição. Se não faço de situação, também não faço de oposição. Gosto das coisas certas e elogio aquilo que eu acho que está certo. Gostaria de comentar também um pouquinho, né? Essa semana foi movimentada sobre a filmagem e algumas fotos que a vereadora Madalena fez. Digo a todos vocês que não têm Face, já não entendo muito dessas tecnologias de computador, mas pedi para alguém que a sua menina fez para ver aquelas fotos. Vou dizer para a senhora vereadora, que fiz isso 4 anos do meu mandato da ex-prefeita Gessi. Filmava também, batia foto, eu imprimia numa folha de ofício e vinha trazer aqui. Foi capa de jornal da tarde. Mas quero dizer, vereadora, que não sei se isso vale a pena. Porque o vereador que mais foi oposição a esse prefeito de si, que mais fez oposição, que mais bateu nessa tribuna, é o ex-vereador Sidney, e ele acabou saindo do partido. Então, algum problema tem. E eu não vivo nenhuma lua de mel também com o PP. E fiz isso nos últimos 4 anos. Então, alguma coisa tem, algum problema tem. Eu só lhe peço, vereador, que quando estiver fazendo alguma coisa, a prefeitura estiver fazendo alguma coisa, que não seja tão sério, mas que seja de bem para a população, deixa eu fazer. Quanto a uma caçambada de barro, que a pessoa vai fazer uma garagem e ela precisa de uma caçambada de barro, e lá tem a ladrão para pagar, mas se não fosse a lei que teria que pagar, eu acho que teria que dar de graça. E se um morador do nosso município, ele junta 5, 10 anos para poder fazer um puxado da sua casa, você precisa de uma caçambada de barro, tem que pagar. E olha, não é fácil. Então, vereadora, a gente não sei se vale a pena isso. Eu fiz isso durante 4 anos. Em 2008 fui eleito com 302 votos. Em 2012 fiz 319. Fiz 17 votos a mais, com 9 candidatos a mais. E eu não sei se foi porque eu fui oposição a esse prefeito de si, ou se é porque eu tratei todos com igualdade. E eu consegui aumentar a minha votação com 9 candidatos a mais. Então, hoje se tem uma coisa, amanhã se pensa outra. Vi muitos os comentários, e naqueles comentários, que eu não vou comentar aqui, mas tem comentários ali que o que valeu foi o bolso, porque ontem era contra, hoje são a favor. Tem comentários que ontem eram a favor, hoje são contra. Então não dá para entender. Se eu não tenho moral, que nem foi afirmado já em comentários aqui, ó, no site da casa, porque eu não concordei em fechar a presidência com os vereadores de situação, quem é que tem moral para ir para um Face falar coisas de outras pessoas? Se na política é aquilo que me convém. Eu saio desse partido, vou para tal partido, me candidato, não me elejo, mas forneço para a prefeitura. E foi isso que aconteceu. Muitas pessoas que acham que fez
que acho que o computador é para estar aqui falando por baixo. Acho que aquilo ali é coisa muito boa que a gente deveria aproveitar mais. Quanto à Povilhana, senhor prefeito, gostaria de desejar sucesso, pois é uma semana desafiosa. É um desafio. Como já tem um família falando mesmo, não fala mais, não fala menos, né? Acho uma semana demais. Somos um discípulo pobre, sem estrutura, mas é um desafio. É um desafio e eu quero ser parceiro, digo isso ao vereador, digo isso ao seu prefeito, digo isso ao Ruth, que é o organizador. Sou parceiro e quero ande bem. Tenho várias coisas para hoje, mas já estão cortando o meu tempo lá. O nosso tempo realmente hoje foi curto. Eu prossigo na próxima semana. Eu quero pedir desculpas pelo desabafo, só que às vezes é necessário. Era isso, presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Os vereadores inscritos inscritos para o grande expediente ficam já inscritos para a semana que vem. Eu queria agradecer a vinda do senhor prefeito municipal a esta casa, mais uma vez dizer que essa casa está aberta, sempre se não quiser, e explanar os seus trabalhos, e dizer, senhor prefeito, de que eu eleito um vereador por um outro partido, eu não me vejo vereador de oposição. Acho que o meu trabalho junto à nossa sociedade, ao nosso município, é de estar fiscalizando os trabalhos e, com certeza, desejo muito sucesso nos seus trabalhos, porque quem tem a ganhar com isso não sou eu, não somos nós aqui, sim a população. Quando uma administração é bem sucedida, ninguém de nós ganha, e sim a nossa população em geral. Então, eu não vejo hoje a questão de posição e oposição. Acho que a nossa obrigação é trabalhar pelo correto, pelo que está dando certo. Se está dando certo, é nossa obrigação, sim, apoiar. Se não está, é nossa obrigação acordar. Aí sim vem oposição, quando não está tão certo. Mas pelo que eu vejo até hoje, foi todos aprovados por unanimidade, então eu acho que estamos todos de acordo de que a coisa está andando de uma forma correta. E desejo sucesso na sua jurisdição e assim ganha o nosso município. Agradeço mais uma vez a sua presença, quero agradecer a presença do vice-prefeito, do seu Nelme Merim, sua esposa, dar os parabéns especial hoje ao Jarbas e o Feijão pelo seu dia, o dia do jornalista. Parabéns a vocês, bem-vindos a todos os jornalistas. Cumprimentar o secretário de Obras, secretário de Esportes, Lília e a Conceição, a área da saúde, enfim, todos que hoje nos dão a honra desta noite, a nossa Rose, nossa assessora jurídica desta casa, e estendo meus cumprimentos e uma boa noite a todos que nos dão a honra nesta noite. E nada mais tenho a tratar, agradecer a presença de todos, em especial ao senhor prefeito municipal, muito nos honra nesta noite. E damos por encerrada essa 7ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa da 7ª legislatura, e uma boa noite a todos.